Olá pessoal, mais um vídeo agora. Eu fiz o da Marvel, DC, e agora eu vou passar para os materiais que não são mainstream, tá? Então eu vou começar a comentar aqui. Vamos começar pela coleção Moebius, tá? Esse aqui é publicado pela editora Nemo, tá? É um encadernado que você olha ele e você fala, eu preciso ter isso aqui. Por quê? Porque ele é muito bem acabado. O desenho aqui é fenomenal, né? É uma coleção, né? Relativo ao desenhista francês e também roteirista. Aqui estão as outras edições, mas eu peguei uma para demonstrar. A questão é a seguinte: o que você diria sobre essa série aqui? Ela é muito chamativa pelo acabamento dela, tá? E por envolver o nome do Moebius, tá? Que é um escritor, um desenhista muito famoso na Europa, que teve várias influências, inclusive ele ajudou a compor todo o design do filme Alien, tá? Mas a questão é a seguinte: esse material aqui eu acabei comprando, acho que comprei 4 volumes de uma vez e não tinha conhecimento sobre a série. Então, eu continuo comprando porque acabei fazendo uma coleção dele. Mas não é um material bom. Eu não considero isso aqui bom. O que vale isso aqui? É a arte diferenciada do Moebius, que inclusive varia muito, tá? Aqui você está vendo já uma arte dele de bastante nível. Ele faz uma arte bem experimental em algumas HQs. Esse aqui eu estou mostrando uma, então eu não vou precisar mostrar todas. A questão é a seguinte: alguns desses volumes aqui são só desenhos, tá? Dessas séries da coleção Moebius. Outros são histórias curtíssimas, alguns esboços, foram histórias retiradas de cadernos pessoais dele, que ele já faleceu, certo? Então é assim. É uma coisa que varia muito. As histórias em geral são sem pé, tá? Sem pé e sem cabeça, porque não tem lógica. São histórias que o pessoal chama de desenvolvimento de roteiro de fluxo de consciência. Conforme o que ele for pensando, ele vai escrevendo, tá entendendo? Então, no final das contas, você não entende porcaria nenhuma, tá? Do que está sendo realmente escrito. E você pode ver que é uma edição chamativa, ela é muito bem acabada e tudo mais, mas o preço dela é exorbitante, é sempre na faixa de R$ 59,00, R$ 49,00, e são pouquíssimas páginas, tá? Você pode ver aqui que essa série mesmo aqui, eu acho que eu não vou lembrar o valor exato dela, mas ela tem 56 páginas, tá? Então é assim, todos esses volumes eles variam muito da qualidade e chama mais atenção pelo acabamento e por ter o nome do Moebius, tá, na capa. Mas sinceramente eu não recomendo. Ela é bonita na estante, mas como leitura, isso aqui, sinceramente, é uma porcaria. Vale pela arte, que você pode ver que realmente é uma arte fabulosa. Mas mesmo a arte dele, ela varia muito. Algumas das coleções ali, a arte dele é péssima, tá? Mas como eu acabei comprando essa coleção aqui, paguei um preço muito barato, eu comprei naqueles esquemas que eu faço de busca-pé ou de shopping wall, para conseguir porcentagem, também já estava em pré-venda por um preço menor, então valeu a pena. Próxima série. Essa aqui é uma série europeia, tá? Borgia. Ela foi lançada pela Conrad, tá? Ela é escrita por Jodorowsky, que é um roteirista chileno. Ele também é diretor de cinema, roteirista. Ele escreve muito bem, os materiais dele são excelentes. Ele que escreveu junto a série famosíssima Incal, junto com o Moebius, tá? E aqui os desenhos do Manara, espetacular, que desenha mulheres sensuais como ninguém. Foram lançados 4 volumes, tá? Inclusive quando eu comprei isso aqui, cada volume dele, ele custa acho que na faixa de R$ 29,00. Eu paguei 29 nos 4 volumes. Teve uma promoção do Submarino, inclusive vez ou outra aparece a promoção, vocês procurem lá. Você acha essa série, os 4 volumes por R$ 29,00. Assim, é uma coisa dada.
ou R$19, é assim bem barato. Então foram lançados 4 volumes. Essa série aqui é uma série sobre uma família real, uma história baseada na... Obviamente ele fantasiou depois, mas é baseado na família Borgia, na metade da Idade Média, que envolve uma família que se envolveu com o papado, certo? Eles queriam... um dos Borgias foi papa, e mostra toda a correlação de politicagem, de traição, de... Leia aqui você mesmo. Poder e incesto. É uma série bem pesada, também de certa forma, para quem é muito religioso não vai gostar, mas eu acho essa série sensacional. Ela é muito, mas muito bem escrita. As tramas, toda a politicagem, aonde a pessoa chega, mesmo envolvido com religião, que seria uma coisa que em tese a pessoa seria de bom coração, o que ela faz para alcançar o poder. Muita traição, é uma coisa bem grosseira. A questão é a seguinte também, o último volume da série, ele parece-me que houve uma confusão do Jodorowsky com a editora e com o editor, então ele acabou tudo muito corrido. Então o último volume ele não corresponde ao nível dos outros 3 volumes anteriores, tá? É uma série muito boa, os desenhos do Manara aqui são espetaculares. Deixa eu tirar um pouco da luz aqui para ver. E é essa orgia mesmo que vocês estão vendo aqui, e o roteiro é muito bem feito. Mas o último volume, o encerramento, infelizmente foi feito de forma um pouco corrida, mas não por desleixo do autor, mas é por um problema editorial mesmo. Vamos para a série lançado pela Gal Editora. Você consegue achar esse material aqui, ele custa na faixa de uns R$12 com a promoção. Eu acho que o preço de capa deve ser uns 19, não sei se vai ter aqui o preço de capa. Ele é uma série independente, tá? O que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. É uma história, de certa forma, com poucas páginas. Deixa eu ver quantas páginas são aqui. Eu acho que não deve ter mais de 100 páginas isso aqui. Eu acho que umas 80 páginas deve ter. É preto e branco, tá? E conta a história de uma pessoa, de um rapaz, que ele tem o poder da super velocidade, tá? E acontece um problema na cidade, eu acho que é num shopping, salvo engano, e ele precisa salvar as pessoas. É uma história muito bonita, ela é uma trama assim que você gostaria, na verdade, de ler na história do Flash, sabe? É uma história que ela se desenvolve lentamente e ela tem um final fabuloso, é muito legal, é um drama e é bem interessante, bem emocionante, e isso eu recomendo demais essa série aqui, tá? Ela é muito, muito boa. Vamos para o próximo. Pagando por Sexo, Chester Brown, tá? A introdução, adivinha de quem? Robert Crumb, que é o mais famoso dos quadrinhos underground. Tá? Ele foi publicado... Por que editora que foi publicado isso aqui? Pela Martin Fontes, tá? É uma série que conta, verídica, tá? Sempre essas séries em geral são autobiográficas, né? A série do Chester contando a relação dele com as prostitutas, tá? É uma série muito legal, muito divertida, ler as histórias dele, a fixação que ele tinha e os problemas que ele tinha com as mulheres, até se começar a se envolver com as prostitutas, e algumas histórias bem cabulosas. Ele esconde o nome das pessoas, obviamente, né? Ele não expõe, ele muda o nome, mas as características, pelo menos ele fala que as características físicas ele mantém, e ele comenta realmente toda a história do mundo pornô, no sentido da prostituição, e que as pessoas às vezes têm uma imagem um pouco errada das coisas e tudo mais. É uma série bem legal, eu recomendo, vale a pena ter na coleção isso aqui, tá? É uma boa leitura e diferente também. Vamos para esse cara aqui, Joe Sacco, premiadíssimo. Quem é Joe Sacco? Ele é um jornalista que escreve como fosse um documentário em HQ, tá? Ele vai na localidade, ele explora todo o cenário que ele quer avaliar, no caso aqui, por exemplo, Sarajevo, aqui Gorazde e aqui a Palestina. A Palestina é onde ele mais
publicou. Histórias da Palestina, tá? Então ele é um jornalista que na verdade publica toda a passagem, as investigações dele por esses locais, explicando muita coisa que não é divulgado pela mídia, tá? Então ele fica, por exemplo, 2, 3 meses no local, ele colhe depoimentos das pessoas, porque a gente sabe o quanto a mídia manipula a gente nas notícias, o quanto ela coloca somente o que quer, o que ela acha desejável apresentar para os leitores e acaba mostrando as coisas muitas vezes distorcidas, né? Com esse quadrinho aqui, ele não é um quadrinho também que eu diria que é um quadrinho para qualquer leitor, tá? Ele é um quadrinho que é mais um documentário, tá? Então você vai ler histórias reais, algumas histórias chocantes, tá? São histórias sobre guerra. Realmente ele é um jornalista de guerra, né? Então você lê coisas pesadas realmente, tá? Ele conta toda a passagem dele, os desenhos dele são muito bons, tá? Combinam bastante com o tipo de roteiro que ele segue. As histórias aqui, ele esclarece bastante coisa com relação à Guerra da Palestina. Que foram, se não me engano, são 3 álbuns sobre a Palestina. Eu felizmente tenho todos. Também paguei barato nesse material aqui. Acho que é Submarino, procura no Submarino, ele vende a coleção, um box, né, envolvendo todas as séries do Joe Sacco, ou pelo menos quase todas as séries, às vezes 4, 5 volumes, por um preço muito, muito bom. E isso aqui é um gibi mais sério, tá? Isso aqui, ele conta a realidade da pessoa, das guerras, a crueldade que se tem nesses lugares, o que a mídia acaba publicando, o que a mídia acaba escondendo, tá? Desvirtuando. Então é uma série bem pesada, algumas coisas assim você não vê como o ser humano pode fazer algumas coisas, certo? Aqui é de Sarajevo, que também é uma ótima. Essa aqui, a área de segurança da guerra na Bósnia Oriental, ela é espetacular. Eu acho melhor do que as séries dele da Palestina. É muito, muito boa. Foi lançado pela editora Conrad, tá? Então é basicamente isso. Ficam essas dicas para vocês. Um abraço para todo mundo.